Você provavelmente tomou um veneno hoje e fez isso voluntariamente. Talvez de manhã, antes mesmo de sair da cama. Talvez no almoço, por alguns segundos entre uma tarefa e outra. Talvez agora mesmo, antes de abrir esse vídeo. Esse veneno não tem cheiro, não tem gosto, e os efeitos não aparecem de imediato. Mas com o tempo, ele corrói algo muito específico dentro de você. A capacidade de sentir que o que você tem, o que você é e o que você construiu é suficiente. Esse veneno tem um nome. E nos próximos minutos você vai entender por que os estoicos o consideravam uma das formas mais sofisticadas de autodestruição que existe. Imagina uma pessoa acordando bem, não eufórica, não saltando da cama, mas bem, com aquela sensação tranquila de que as coisas estão no lugar certo. Ela pega o celular, abre o Instagram. São 5 minutos, talvez menos. Ela vê uma viagem, uma conquista, um corpo, uma promoção, uma casa, um casal sorrindo numa foto tirada no momento certo, com a luz certa, no lugar certo. E quando ela coloca o celular para baixo, ela não está mais bem. Nada mudou na vida dela. O apartamento é o mesmo, o trabalho é o mesmo, as pessoas que ela ama estão todas lá. Mas existe agora um peso que não existia 5 minutos atrás. Apenas aconteceu uma comparação. Pensa nisso por alguns segundos. Isso já aconteceu com você? Se aconteceu, você não é fraco. Você é humano. O problema não é que você compara. O problema é o que a comparação faz com você quando ela se torna o filtro pelo qual você enxerga a sua própria vida. E o que ela faz é mais destrutivo do que parece à primeira vista. A comparação não chega anunciada. Ela não diz, agora você vai se sentir inferior. Ela simplesmente acontece. Você vê, você processa. E antes que você perceba, já existe um julgamento formado sobre a vida daquela pessoa, sobre a sua e sobre a distância entre as duas. E essa distância, quase sempre, parece desfavorável para você. Mas existe um detalhe que quase ninguém percebe. Você não está comparando realidades. Você está comparando a sua vida inteira com os dias ruins, as dúvidas, as inseguranças, os momentos sem graça, com o resumo editado da vida de outra pessoa, com os melhores momentos, com os ângulos mais favoráveis, com as conquistas que ela decidiu tornar públicas. Isso nunca vai ser uma comparação justa. E ainda, assim, é a comparação que você faz todos os dias. Agora, imagine o que acontece quando esse padrão se repete por anos. O que ele faz com a sua percepção de valor, com a sua capacidade de sentir satisfação, com a sua habilidade de simplesmente estar bem com o que você tem. É exatamente aí que os estoicos entram. E o que eles tinham a dizer sobre isso vai contra quase tudo que a cultura moderna te ensina. De onde vem a necessidade de comparar o ser humano? Não nasceu comparando, mas foi treinado para isso desde muito cedo. A escola te ensinou a se comparar. As notas existiam para isso. O ranking existia para isso. A ideia de que existe um melhor aluno e um pior aluno, e que você precisava saber onde estava nessa escala, foi a primeira estrutura que moldou a forma como você enxerga o seu valor no mundo. Depois vieram os empregos, os salários, os cargos, as conquistas e, mais recentemente,
Mais destruidor do que tudo isso, as redes sociais, que transformaram a comparação em tempo real, disponível 24 horas por dia, com uma curadoria cuidadosa das melhores versões de cada vida. Respira e responde essa pergunta para si mesmo. Quantas vezes hoje você mediu alguma coisa da sua vida em relação à vida de outra pessoa? Não precisa responder em voz alta, mas sente o peso da resposta. Porque cada uma dessas vezes teve um custo real, pago com atenção real, com energia real, com tempo real que não volta. Mas aqui acontece algo ainda mais profundo. O que a comparação realmente mede quando você se compara com alguém? O que exatamente você está medindo? A resposta parece óbvia. Resultados. Quem tem mais? Quem chegou mais longe? Quem está em melhor posição? Mas o que você não está medindo, e que seria a única comparação que teria algum sentido, é o caminho. O ponto de partida, as circunstâncias, as escolhas que foram possíveis para cada pessoa, dado o contexto específico da sua vida. Você não sabe quanto dinheiro os pais daquela pessoa tinham. Você não sabe que oportunidades apareceram no caminho dela por razões que não tiveram nada a ver com mérito. Você não sabe que sacrifícios ela fez que você não estaria disposto a fazer. Você não sabe o que ela perdeu enquanto ganhava o que você vê. Você vê o destino. Você não vê a jornada. Imagine carregar o peso de governar um império inteiro. Guerras nas fronteiras, epidemias varrendo cidades, conspirações dentro do próprio palácio. Marco Aurélio acordava todos os dias sabendo que qualquer decisão sua poderia custar milhares de vidas. E mesmo assim, ele escreveu nas suas meditações, não para publicar, não para impressionar ninguém, mas para si mesmo, como um exercício diário de clareza. Perde o menos tempo possível pensando nos outros, o que eles fazem, o que dizem, o que pensam, o que planejam. Um homem que poderia se comparar com qualquer pessoa no mundo e sair ganhando em qualquer métrica. E ele escolheu não comparar. Fecha os olhos por um instante. Por que ele faria isso? A resposta está em algo que Sêneca, um dos homens mais ricos de Roma, que escreveu sobre a futilidade da riqueza enquanto a acumulava, disse numa carta ao seu amigo Lucílio: é uma pobreza miserável ter mais do que todos, mas não ter o suficiente. Ter mais do que todos, e ainda assim não ter o suficiente. Isso é o que a comparação faz. Ela move o alvo, sempre, sem exceção. Você chega num ponto que antes parecia distante e descobre que agora existe outro ponto ainda mais à frente e alguém que já chegou lá. E a distância recomeça. A comparação não tem fim, porque ela não está medindo nada real. Existe um detalhe que quase ninguém percebe nesse ciclo: a armadilha da comparação invertida. Existe um movimento que a mente faz quando a comparação fica dolorosa demais. Ela inverte. Em vez de se comparar com quem está acima e sentir inferioridade, você começa a se comparar com quem está abaixo, com quem tem menos, com quem não chegou onde você chegou. E por um momento, isso funciona. Você sente um alívio, uma sensação de que afinal você não está tão mal. Mas Epicteto, que nasceu escravo, sem liberdade sobre o próprio corpo,
sem controle sobre praticamente nada da sua existência física. Tinha uma visão muito clara sobre isso. Ele dizia que buscar conforto na inferioridade alheia é uma forma de fraqueza disfarçada de gratidão. Porque a gratidão real não precisa de comparação. Agora, olha para a sua própria vida. Quando foi a última vez que você sentiu gratidão por algo sem imediatamente pensar em alguém que tem menos do que você? A gratidão que precisa de contraste não é paz, é alívio temporário. E alívio temporário não resolve nada. O papel do ego na comparação, a comparação, não é um problema de percepção, é um problema de identidade. Quando você se compara com outra pessoa e se sente inferior, o que exatamente está se sentindo inferior? Não é você. É a imagem que você construiu de si mesmo. É o ego, essa narrativa contínua que você carrega sobre quem você é, o que você vale e onde você deveria estar. E o ego precisa de referências externas para existir. Ele não consegue se avaliar de forma isolada. Ele sempre precisa de um espelho. E o espelho que ele escolhe quase sempre é desfavorável, porque a inferioridade mantém o ego ocupado, em movimento, com algo para perseguir. Marco Aurélio fez uma pergunta que fica ecoando. Que vantagem tem um homem em receber elogios de pessoas que ele mesmo não respeita? Pensa nisso. A maioria das pessoas passa a vida buscando a aprovação de pessoas que elas nem admiram, em métricas que elas nem escolheram, para chegar a um lugar que elas nem têm certeza de querer. A comparação é, em grande parte, uma busca por aprovação de uma audiência que você mesmo não selecionou. E enquanto você mede a distância entre você e os outros, ninguém está vivendo a sua vida por você. A prática estoica, a corrida solitária, os estoicos tinham uma imagem para isso que é poderosa pela sua simplicidade. Você tem um caminho. Esse caminho foi construído pelas suas escolhas, pelas suas circunstâncias, pelos seus valores, pelas suas perdas e pelos seus ganhos. Esse caminho é único. Não existe outro igual no mundo. E correr a sua própria corrida significa usar essa singularidade como referência, não a corrida de outra pessoa. A pergunta que os estoicos faziam não era: estou à frente ou atrás daquela pessoa? A pergunta era: estou mais próximo de quem quero ser do que estava ontem? Agora imagine o que acontece quando você substitui uma pergunta pela outra. Quando você para de se comparar com os outros e começa a se comparar com a versão anterior de si mesmo, a competição torna-se infinitamente mais justa e infinitamente mais significativa, porque você conhece o seu ponto de partida. Você conhece os obstáculos que encontrou pelo caminho. Você conhece o custo real de cada avanço. Ninguém mais no mundo tem acesso a essa informação. E é exatamente essa informação que tornaria qualquer comparação honesta. Sêneca escreveu: retira-te para dentro de ti mesmo tanto quanto possas, não como isolamento, mas como a prática de encontrar, dentro da sua própria experiência, o único espelho que vale a pena usar. O que a comparação faz com as pessoas ao redor. Existe uma consequência da comparação que vai além do sofrimento individual. Quando você passa a vida se comparando com os outros,
Você para de vê-los como pessoas. Você começa a vê-los como referências, como pontos de dados, como marcadores de onde você está ou não está. E aí algo sutil e muito destrutivo acontece. A conquista de outra pessoa, dentro do framework da comparação, torna-se automaticamente uma ameaça. Um lembrete de onde você ainda não chegou. Isso cria um mundo onde você está em competição silenciosa com todos ao redor. Um mundo que é muito mais solitário do que precisa ser. Marco Aurélio escreveu sobre a importância de genuinamente querer o bem das pessoas ao redor, não como estratégia, mas como a forma mais inteligente de existir num mundo compartilhado. Porque quando você para de comparar, você começa a ver as pessoas como elas são. E a alegria do outro deixa de ser uma ameaça. Deixa eu te dizer algo com clareza. A comparação com os outros não é um problema que você resolve encontrando métricas mais justas. Não é um problema que você resolve sendo mais grato pelo que tem em relação ao que os outros não têm. É um problema que você resolve parando de comparar completamente. Não como um ideal impossível, mas como uma prática diária de redirecionamento. Toda vez que a mente vai nessa direção, você percebe. Você nomeia o que está acontecendo. Estou me comparando. E você traz a atenção de volta para o único lugar onde ela pode fazer algum bem. A sua vida. O seu caminho. A sua versão anterior. Epicteto disse algo que carrega um peso enorme. Nunca diga sobre nada que o perdi. Diz que o devolvi. O que você tem nunca foi seu para comparar com o que outra pessoa tem. Você recebeu. Você usa. Você devolve. E o valor daquilo que você recebeu não é medido em relação ao que outra pessoa recebeu. É medido em relação ao que você fez com isso. Agora olha para a sua própria vida com essa lente. Não em comparação com ninguém. Só a sua vida. O que você recebeu. O que você fez com isso. Quem você está se tornando. Quando você começa a viver assim, quando você realmente começa, algo estranho e silencioso acontece. O peso some, não de uma vez, não de forma dramática, mas aos poucos, à medida que você para de carregar a vida de todo mundo como referência para a sua, existe uma leveza que você não sabia que estava faltando. Essa leveza é provavelmente a forma mais próxima que existe de paz mental real. Se você não lembrar de mais nada desse vídeo, lembra disso. Você está comparando a sua vida inteira com o resumo editado da vida de outra pessoa. Isso nunca vai ser uma comparação justa e, portanto, nunca vai ser uma comparação útil. Os estoicos nos deixaram um caminho diferente. Mude o espelho. A única comparação que tem sentido é com a versão anterior de si mesmo. Você está mais próximo de quem quer ser do que estava ontem? Essa é a única pergunta que vale a pena responder. Reconheça o custo real. Cada momento gasto, olhando para a vida de outra pessoa, é um momento retirado da sua. Esse é um custo pago com tempo real, e o tempo não volta. E pratique o retorno. Toda vez que a comparação aparecer, e ela vai aparecer, você percebe, você nomeia, e você volta para o único lugar onde a sua vida de fato acontece. Aqui, agora, na sua própria corrida, talvez. A paz nunca tenha estado escondida em conquistar, mas
Talvez ela sempre tenha esperado o momento em que você finalmente parasse de olhar para os lados. Existe uma liberdade que não aparece em nenhuma foto, que não tem número de seguidores, que não tem preço de mercado. É a liberdade de olhar para a sua própria vida, com todas as suas imperfeições, com tudo que ainda não chegou, e sentir que isso é suficiente. Não porque você desistiu de crescer, mas porque você parou de precisar que a sua vida seja maior do que a de outra pessoa para valer alguma coisa. Enquanto você mede a vida dos outros, ninguém está vivendo a sua por você. Se esse vídeo fez sentido para você, inscreve no canal. Tem muito mais estoicismo vindo por aí.